Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos e a todas. Nós vamos ter aqui, nesse segundo momento, uma perspectiva um pouco voltada para dados, não é? Socioculturais, de como que a gente pode ver esse mesmo tema a partir de uma lente sobre a cidade, sobre as culturas, sobre as mudanças socioculturais que nós temos enfrentado e como que a igreja pode se posicionar diante de tais mudanças. Será que ela está atenta a tais mudanças? Será que ela está fazendo conexões entre tudo que está mudando no nosso mundo e com aquilo que ela pode adaptar aos seus trabalhos evangelísticos, de alcance, de adaptação dessas novas populações que surgem, não é? A cada nova década. Desde que nós viramos o milênio, muita coisa mudou, nós sabemos, em termos socioculturais, no mundo inteiro. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre, aqui especificamente, mais sobre solteiros, mas não solitários, que é o nosso tema. Acho que vai trazer aqui, não? Tá. O nosso tema aqui, em particular dessa noite, nesses 40 minutos, será esse. Mas nós sabemos que, por exemplo, já se tem falado tanto, não é? Não sei se vocês são aí atentos a essa janela, não é? Que é as mudanças que ocorrem no mundo, eu estou sempre atenta a elas, sendo psicóloga e muito interessada na área sociológica, antropológica, não é? Então, eu estou sempre olhando o que é que está mudando nesse mundo e como que a gente pode se portar, não é? Como que a gente pode alcançar, criar estratégias novas, ser igreja, ser empático com tudo isso que tem acontecido. E nós sabemos que uma outra população, uma população que tem crescido muito no mundo, não é? É a população de idosos. Daqui a pouco, né, as estimativas dizem que daqui a pouco, né, daqui a poucas décadas, nós vamos ter mais idosos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, não é? Que era um país chamado jovem, do que pessoas mais jovens. Então, será que estamos nos preparando para isso? Estamos atentos? Porque isso requer uma série de adaptações. Já pensou um mundo inteiro mais idoso? Então, se hoje nós não conseguimos andar nas calçadas, não é? Imagine, não é? Como é que isso vai ser? Então, é sobre isso, é sobre esse olhar atento sobre a figura da cidade, porque Jesus, ele transitou nas cidades. O ministério de Jesus foi no meio das cidades. Ele estava nas festas, ele estava nos casamentos, ele estava, né, onde nascia criança, onde tinha um aniversário, ele estava nas ceias, nos jantares, junto com amigos e desconhecidos. Então, Jesus, ele transitava na cidade. E ele estava muito bem adaptado àquela cultura, sabendo com quem conversava. Tinha sempre um link que vinha na cabeça de Jesus sobre como alcançar a atenção daquela pessoa. Então, hoje, nós vamos falar aqui nesse recorte que é os solteiros, e aí a gente traz essa palavra esperançosa, não é? Mas não solitários, porque também no mundo inteiro cresce o número de pessoas adoecidas pela solidão, não é? O meu trabalho há mais de 20 anos tem sido com a área de cuidado integral do missionário. E missionários sofrem de solidão no campo, por exemplo, principalmente missionários solteiros, mas não somente eles. Por isso, solidão é um tema que abrange a todos, porque mesmo estando casados, nós podemos nos sentir, de vez em quando, circunstancialmente solitários dentro dos nossos casamentos, né? Eu, enquanto aqui, quando me instalei melhor, morando em Recife, no Brasil, depois de viajar bastante, trabalhando em missão transcultural, então eu passei a atender mais famílias de líderes, de pastores e famílias da sociedade em termos gerais, não só cristãos, no consultório como psicóloga clínica. E esse tema solidão é um tema que está no coração do ser humano.
está no coração dos casados também. Eu estou casado, mas eu não tenho acesso mais ao coração do meu cônjuge, não é? Nós já não conversamos mais, já não nos olhamos olho no olho. E isso provoca aquele sentimento de estar sozinho, mesmo estando acompanhado dentro de uma casa, não é? Então, vamos tocar em algumas coisas aqui que vai nos fazer pensar um pouco. Eu queria começar com esse texto, né, como uma chamada à reflexão sobre a igreja no mundo. Paulo, escrevendo da cidade de Éfeso, onde ele ficou ainda uns 3 anos ali trabalhando, ele, no final dessa carta à igreja em Corinto, ele diz o seguinte: estejam vigilantes, permanecei firmes na fé, sejam corajosos, fortalecei-vos, façam tudo com amor. E aqui, Paulo, nesse último capítulo, ele está falando, está dando diversas instruções àquela igreja. E quando a gente vai ver um pouco mais do texto, né, ele segue adiante dizendo assim: alegrei-me, no verso 17, que não está aí, alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem-se uns aos outros com um beijo santo. As igrejas da província enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Então, quando Paulo está escrevendo esse final aqui da carta aos Coríntios, da primeira carta, ele está claro que ele está acompanhado de pessoas que estão com ele. Ele fala de Apolo um pouco antes, ele fala de Timóteo também, a quem ele vai enviar para Corinto, para que receba ele bem, como um obreiro que se dedica. Então, Paulo ali preocupado, não é, com todas essas esferas da missão. Paulo, um solteiro. Paulo, alguém que viveu só, exclusivamente para a missão. Então, ele é esse exemplo que a gente traz aqui de que é possível ter uma vida frutífera, ter uma vida contente, né, com contentamento. Paulo, mais que ninguém, nas Escrituras falou sobre contentamento, não é? Dar graças todo o tempo, estar bem, estar cheio do Espírito. Então, um homem que viveu sozinho e viveu com essa abundância de espiritualidade, mas também de ação prática, de uma missão que o enchia por inteiro. O que é que nós podemos pensar sobre isso? Podemos pensar que estar casado, estar solteiro é um status, uma configuração social. O que Deus nos fez para ser foi seres sociáveis, e seres comunicáveis, e seres relacionais. E quanto a isso, nós podemos estar solteiro ou casado, e seremos a mesma coisa, não é? Teremos a mesma disposição de alma, né, de mente, de corpo, para nos relacionar, porque Deus nos fez seres relacionais. Então, quando Paulo fala aqui nesse trecho, estejam vigilantes, a igreja de Corinto vivia em dificuldades, né? Dificuldades relacionais, dificuldades doutrinárias, não é? Com mentiras e falsos ensinos e tantas coisas que cruzavam aquela igreja. E Paulo dizia, saindo de Éfeso, eu quero passar um tempo com vocês. A disposição de Paulo de estar em relacionamento, não apenas como vou aí para poder ensinar vocês. Não, vou aí porque quero ver vocês, quero estar com vocês, quero trocar, não é? Esse afeto, não é? Quero trocar essa alegria de servir a Deus, das nossas experiências. Paulo, alguém que vivia para o ministério, não tinha esposa, família. E ele estava com casados, né? Muitas vezes. Ele se hospedava na casa de pessoas, de famílias, não é? Então, essa peculiaridade do ministério de Paulo, por exemplo, e do próprio Jesus Cristo, não é? Andando com aqueles 12 apóstolos, mas também convivendo com diversas famílias que
os recebia com hospitalidade, que auxiliava o ministério de Jesus, que servia no ministério dele, assim como vemos listas e mais listas de pessoas citadas por Paulo que o ajudava, né, cooperava com a missão junto com ele. Então, estar só passa a ser, nesse caso, para o cristão e para aquele que quer servir a Deus e para aquele que entende que o nosso enchimento vem do Espírito Santo, né? A nossa provisão interna, emocional, a nossa provisão de alegria, de contentamento, de estar preenchido, vem do Senhor e não do estado civil, não é verdade? Então, sendo assim, podemos fazer a missão, podemos estar casados, podemos ser um casal sem filhos, podemos ser um casal com tantos filhos quantos forem desejados ali pelo casal, tanto faz. O importante é esse intuito interno e o senso de vocação que Deus dá a cada um. Porque ter família, criar filhos, educá-los no mundo que vivemos hoje, precisa ter um senso de vocação para isso, não é verdade? Então, não é fácil, as pessoas não nascem sabendo como criar filhos em geração alguma. Mas nos dias de hoje parece que o desafio multiplicou-se. Porque se há pouco tempo nós tínhamos alguma dificuldade, os pais tinham alguma dificuldade e levavam seu filho ali para o consultório psicológico a respeito de alguma coisa, agora eles estão, por exemplo, antecipando a que tipo de sexo, a que tipo de sexualidade eles vão atender. Eles próprios estão dizendo, eu vou escolher isso. Então, veja que desafio, não é, para os pais dessa era, que tem que agora lidar com toda essa contaminação, com toda essa informação que vem adentro da cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças, cada vez mais cedo. Sejam vigilantes, observem os movimentos que circulam, as filosofias vãs, as mentiras, as propagandas, não é? Aquilo que traz ideias errôneas sobre homem, mulher, casamento, família, relacionamento, não é? Cada vez isso está cada vez mais fragmentado na cabeça das crianças. E elas estão crescendo numa sociedade onde tudo é relativo e identidade é uma coisa formatada por ela. Amanhã vamos falar mais sobre essa questão dessas filosofias, não é, que tornam a nossa era uma era líquida, inclusive nos relacionamentos. E o que é que isso tem a ver com a igreja, não é? Mas hoje, sejam firmes na fé. Firmes na fé, precisamos de fé, precisamos estar atentos a tudo que ocorre em nosso derredor, em nossa volta, a tudo que é dito. Não podemos desligar a TV, nem todos os canais de internet dos filhos, das crianças, porque eles seriam ET nesse mundo, não é? Até nós não podemos, eu que não gosto de redes sociais, às vezes preciso usar por causa do trabalho. Então, não podemos nos desligar, estamos nessa era, temos que nos dar conta disso, mas podemos usar muito filtro, podemos ensinar as nossas crianças a terem filtros. Que filtros são esses? Aqueles que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina geração após geração, desde que foi escrita, o que é certo, o que é agradável a Deus. Passando daquilo não é. Então, aprender a fazer esse discernimento. Por isso, nós não podemos fechar os olhos ao que acontece. Não vamos falar disso porque não tem nada a ver conosco. Não é verdade. A igreja, ela não é do mundo, mas ela está no mundo. E ela está no mundo para salgar. E se ela não participa do mundo, no sentido de opinar, no sentido de devolver, não é alguma palavra que veio mentirosa, que veio distorcida, ela não está salgando. Se ela se afasta de tudo, ela é um ET na Terra. Ela não faz conexões. E é disso que a gente precisa. Deus nos criou para tais conexões humanas. E fortalecei-vos. Precisamos de muita força, não é? Para lidar com todas as tragédias, com tudo que entra na nossa TV,
tudo que entra nos nossos ouvidos a partir dos veículos, que também nós não conseguimos deixar de ver. Precisamos nos fortalecer, e ele diz, fortalecei-vos, e eu posso pensar, Paulo está falando em comunidade, fortalecei-vos uns aos outros, fortalecei-vos não ficando sozinhos, mas trocando fortalecimento, palavras de encorajamento, uns com os outros, orando uns pelos outros, estando junto uns dos outros, nas necessidades, também nas horas felizes. Se é uma coisa, uma era que fala muito de prazer, né, por causa dessas linhas de pensamento como o hedonismo, é esta era que nós estamos. Mas que tipo de prazer é esse que o mundo oferece? Não é? Será que é esse que a gente deve, mergulhar também como seres dessa era? Não, claro que não, porque daí Deus vai falar que Ele, né, na verdade, fez o ser humano, Ele mesmo sentiu prazer ao ver toda a sua criação e viu Deus que era bom e descansou. Então, olha, Deus olhou aquilo e disse, é bom. Isso que eu criei é bom. Isso é um sentimento de prazer com a própria criação. E Deus se alegra com os seus filhos, não é? Com o ser humano, como Ele criou. Então, o prazer está na nossa formação, está na nossa genética, não é? Na nossa construção como ser humano. O prazer está na nossa construção. Sentir prazer não é errado. Prazeres com as coisas que Deus criou. Por isso existe, não é, tantos escritores na área da espiritualidade que trabalha a contemplação como uma forma de se conectar com Deus, a contemplação do que Deus fez, olhando para aquilo e engrandecendo, como fez o salmista, vários salmistas, não é, no livro de Salmos. Mas vamos seguir. Então, a missão da igreja, onde quer que esteja plantada, é salgar. E somente fará isso quando ela é capaz de enxergar-se como esse organismo vivo, não passivo, mas ativo na sociedade, não é? Aonde ela vive, não é? Aonde ela congrega, por onde ela passa, onde os seus filhos estudam. Que reflete criticamente, fundamentada nas Escrituras, acerca das questões das mudanças. Então, diante desses pressupostos, será que nós temos observado, interpretado as principais mudanças socioculturais com vistas a nos preparar biblicamente para responder às necessidades emergentes? Estamos preparados para isso? Se você olhar o que é que está acontecendo na sociedade, o que nos rodeia, não é o que está acontecendo no outro continente, não, que não é muito diferente, não é? Quando a gente fala os autores que falam das mudanças socioculturais, falam que isso está acontecendo no mundo inteiro. Por quê? Porque nós somos um mundo globalizado, e a partir daí as coisas acontecem em todo canto, em todo canto. Então, para a mulher samaritana, por exemplo, diante do poço, Jesus se apresentou como a água da vida, que mata a sede para todo sempre. E aí nós podemos perguntar, do que o ser humano atual tem sede? Qual é a sede do ser humano atual? Desse que vive nesse século que nós vivemos, nessa geração. As pessoas não estão adoecendo à toa, não. Elas estão sedentas de alguma coisa que elas não têm. O Brasil está no ranking mundial como o país que mais tem depressão depois dos Estados Unidos, diagnosticado, fora aqueles que estão fora de diagnóstico, né? E também de ansiedade, se não me engano, em segundo lugar no ranking mundial. O que você acha disso? As pessoas estão com sede de alguma coisa e por isso elas estão adoecendo. Nada mais. Nunca as coisas estiveram tão perto e tão acessíveis como agora. Tudo está aqui, não está? Está o meu banco, cala a boca. Está o meu banco, não é? Está o meu relógio, está o meu despertador, está tudo aqui, na verdade. Agora, nunca se teve uma geração tão inconformada, não é? Tão vazia, tão necessitada. O número de suicídio entre jovens cresce no mundo inteiro, entre jovens. Eu vou trazer alguns dados, por isso eu disse que essa é uma palestra muito mais com respeito às mudanças socioculturais e o que é que a igreja tem a ver com isso. Então, por isso, vocês vão ver essa explanação.
27% dos adultos no Brasil vivem sozinhos, enquanto 63% com cônjuge, isso aqui na virada do milênio, não é? Então, essa proporção, ela tem crescido a cada década. O que é que a gente vai fazer com essa informação? Sim, porque as indústrias alimentícias, por exemplo, já pensaram nisso. E elas passaram a produzir coisas para solteiros. Talvez quem não é solteiro aqui não sabe, mas eu vou direto naquelas prateleiras que tem meio quilo, não é verdade? Hoje mais não, que eu gosto de fazer mais comida para congelar, mas em outras épocas era meio quilo, eram caixinhas pequenas. Por quê? Porque eu sou solteira, vai estragar. Não tem ninguém para comer se eu não comer. Não é verdade? É diferente de uma casa com família. Então, se as indústrias alimentícias, e digo mais, se as indústrias, as empresas de construção, não é, construção civil, já pensaram nisso, por que a igreja não pensou ainda? Como é que nós podemos adaptar o mundo para ter uma população mais solteira do que casada em algumas regiões do mundo? E depois ainda, vou puxar para aquela história que muito me interessa, e quase estou lá, não é? Mais idosos do que jovens. Será que estamos atrasados em pensar? Veja, estudar a palavra de Deus sem fazer uma aplicabilidade sobre as necessidades humanas daquela geração que você vive, vai criar um distanciamento muito grande do que a igreja pode fazer. Eu trabalhei nos meus primeiros anos de ministério como missionária local, com missões urbanas, isso ficou encucado na minha cabeça. Porque a cidade, ela demonstra quais são as necessidades gritantes, não é? E eu não tenho nenhum viés político, é que está ali, assim, e eu acho impressionante como Jesus fez o ministério dele, e também os primeiros apóstolos, não é? Transitando nas cidades, observando as necessidades, indo até pontos específicos, não é? Para poder levar a mensagem certa para o público certo. É disso que eu estou falando. Nós agora estamos falando de solteiros, e a população, segundo o IBGE e todos os indicativos, né, que fazem pesquisas, estão dizendo que essa população cresce. Então, o que é que nós vamos fazer com isso? Será que estamos abertos para receber cada vez mais pessoas? Aqui, esse autor, ele fala o seguinte: é um público enorme para ser evangelizado, para ser discipulado, para ser pastoreado e envolvido nas questões do reino de Deus. Então, é um potencial, existe um livro que eu gosto muito, um potencial invisível na igreja. Tá? Então, aqui em 2013, 10 anos atrás, isso foi escrito, não é? Então, a vida solteira, o número de solteiros ultrapassa o de casados no Brasil, não é? Quais são esses fatores? A ausência de amadurecimento emocional, e o que eles estão chamando, eles começam a criar aí novos termos, né? Pandemia da frustração relacional. Eu não sei se você percebe, mas as pessoas, elas não se preocupam em consertar os relacionamentos mais. Eu não estou falando mais só de relacionamento amoroso. Descarta, não é? Cancela. Tem tanto termo agora, né? Tem tanta forma de se livrar de alguém que você não quer resolver o problema. Porque, né, você vai e tem ali uma população que você pode se relacionar. As pessoas, quer dizer, os relacionamentos, os valores, não é, que sustentavam as relações, sejam de amizade, sejam de namoro ou de casamento, estão se esvaziando. E quando isso acontece, o que sobra é o prazer de estar em contato. Isso é vazio, não é? Se eu só quero estar em contato, eu não faço conexão, eu não tenho aprofundamento. E na hora que aquilo não dá conta de me preencher, de me satisfazer, lembre-se que nós estamos num terreno narcisista e hedonista nesse século. Quando aquilo não me satisfaz, aquele sujeito, aquela pessoa, aquela amiga ou aquele cônjuge, tudo bem, não é? Vamos em frente, a gente não precisa perder tempo, não vamos ser infelizes, porque o que vale nessa vida é ser feliz. A pergunta é o quanto que essa mentalidade
diabólica tem entrado, se infiltrado na mente da igreja. E pouco a pouco a gente vê os jovens e até adultos agindo desta maneira, não é? Então, a disponibilidade e a intencionalidade trazida pelo pastor para consertar relacionamentos, não é? É preciso que a gente entenda que existe um valor por trás daquilo. Deus nos fez seres relacionais para um fim. Não foi para o bel prazer, não foi para o meu prazer, não é? Mas para que isso, não é, repercuta em amadurecimento, em crescimento, não é? Em desenvolvimento pessoal. Ninguém se desenvolve pulando de relação em relação, pulando de casamento em casamento, de namoro em namoro. Não há desenvolvimento nesse aspecto. Mas quando os pais ensinam os filhos a resolver os seus conflitos com seus coleguinhas, eles estão ensinando a mais tarde eles resolverem conflitos com seus cônjuges. Então, ensinar o valor certo. Existe uma pessoa do outro lado e eu preciso dar valor àquela pessoa. Eu não posso descartar porque ela me frustrou. Essa geração, não é, do pós-milênio, daqueles nascidos pós-milênio, é uma geração que não consegue ser frustrada. A gente nunca teve tanto TDAH no mundo como agora. Não é? Tanto diagnóstico de TDAH. As pessoas não são impulsivos, eles não conseguem dar conta de frustração, eles não conseguem conter a tensão das relações, não conseguem se organizar por dentro, eles estão desorganizados. O que está acontecendo com o mundo, não é? Parece que o mundo está implodindo. Então, é nessa hora que a igreja precisa pensar à luz da teologia. Como é que nós podemos ajudar? Porque foi isso que Paulo fez. Enquanto estava numa cidade, estava orientando outros na outra cidade, ao mesmo tempo fazendo conexões com amigos, ao mesmo tempo mandando alguns dos seus discípulos, como Timóteo, para auxiliar numa outra igreja. Estava preocupado com uma rede de relacionamentos. Paulo não estava preocupado com o nome dele, ser o nome da história, de plantador de igreja. Paulo não estava preocupado em quantas igrejas ele ia plantar, numericamente. Ele estava preocupado com pessoas. Leia, não é, o Novo Testamento e as cartas paulinas e você vai ver. Ele está preocupado com pessoas, com o avanço do Evangelho. Às vezes a gente vê, não é, lideranças muito preocupadas com o avanço do Evangelho, mas às vezes à custa da vida dos seus próprios líderes. Sem cuidado algum, sem pastoreamento, não é? Sem escuta, sem refrigério. A gente vê isso de Paulo para Timóteo. Cuida de ti mesmo, Timóteo. Cuida da doutrina também, porque assim você salva a si mesmo e a outros. Mas cuida de ti mesmo. Ou seja, aquele incentivo para Timóteo não pensar só eu sou trabalho, eu sou só trabalho, eu sou só serviço, eu sou só utilitário. Não, Timóteo é uma pessoa, não é? E muitas vezes, Paulo, aquele grande plantador de igreja, sempre preocupado em pregar o evangelho, preocupando-se com pessoas também, preocupando-se com elas e agradecendo muitas vezes os esforços de outras a suportá-lo. Fiquei feliz em receber isso de vocês, muito me edificou, muito me alegrou. Olha que legal, quando você escuta isso, não é? Quando você alcança o coração de alguém que está em necessidade, como o pastor falou. Quantas vezes Paulo esteve em necessidade nessas viagens, em todos aqueles anos que ele passou dedicando ao Evangelho. Ele mesmo disse, sei passar, não é, privação e sei estar também em abundância. Isso quer dizer que ele viveu de tudo, mas ele tinha amigos, ele tinha companheiros. Mas teve hora que Paulo disse, todos me abandonaram, não foi assim? Todos me abandonaram, ou seja, estar se sentindo abandonado faz parte da trajetória. Quem nunca se sentiu lá no fundo um pouco abandonado na sua história? Se nunca se sentiu, vai se sentir algum dia, viu? Vai acontecer, não é? Jesus fala, não é? Sobre este sentimento, não é? De não, nenhuma hora vocês conseguiram orar comigo, nenhuma hora conseguiram ficar vigilantes, ou seja, eu quero gente que esteja comigo nessa hora de angústia.
Então, estar solteiro, estar casado, parece que já nem faz diferença, porque a gente está falando do que o ser humano sente por dentro. E ele é esse ser tão complexo que, mesmo estando acompanhado, pode se sentir solitário, ou mesmo estando sozinho, pode se sentir preenchido. Isso é complexidade do ser humano. Ninguém alcança isso. Deus fez assim, não é verdade? Então, por isso, só Deus pode preencher a essa altura. Então, as causas, não é, para esse crescimento da vida solteira, ou por escolha, hoje em dia mais por escolha do que por qualquer outro motivo, está, assim, dificuldade de construir laços duradouros, vínculos muito frágeis que se quebram facilmente, descartáveis, como eu falei agora há pouco, e líquidos, que a gente vai entender um pouco melhor amanhã. Enfraquecimento dos valores, que já falei, descaracterização do ideal de família. Nunca a família foi tão descaracterizada como nessa geração. Hoje a gente tem diversos modelos de família, algumas que a gente respira fundo para falar delas. Hoje eu faço um curso de terapia familiar sistêmica na universidade, e a gente vê todo tipo de relação chegando ali, e a gente precisa acolher, porque há sofrimento por trás disso. Mas nós sabemos, a igreja sabe, o quanto que há um distanciamento de valores tão grande, por isso não pode dar certo, não pode ser preenchedor, não é? E hoje a ideia de ser solteiro, ela passa assim como uma coisa de eu estou livre para fazer o que eu quiser. Então, nós que somos igreja, nós que estamos, não é, em contato com a palavra de Deus, sabemos que o propósito não é, o fim não é simplesmente estar solteiro ou estar casado, não é? Mas atender ao propósito de Deus nessa vida breve que a gente tem. Então, quando eu falo de mim, por exemplo, como uma solteira, não é? Uma missionária solteira desde a minha conversão, aos 26, até agora, aos 57, posso dizer que vivo contente nessa trajetória, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, livre neste sentido, para atender aos propósitos de Deus, ao chamado dele, a cada nova década, uma direção, uma nova etapa de vida e de trabalho. Já trabalhei com missões urbanas, com missões no interior, missões transculturais. Hoje retorno de uns 4 anos para cá, mais fixa em Recife, mas ainda ensinando, ainda viajando, não é? Tentando me ver nesses novos cenários que Deus me traz, agora caminhando para a vida madura. Como que Deus ainda, na sua criatividade, vai poder usar, vai querer usar, porque poder Ele pode, essa solteira, não é? Muitas vezes fragilizada no corpo, não é? Nas emoções, mas desejosa de continuar servindo a Deus e contente. Não foi sempre fácil lidar com a vida solteira. Hoje é muito mais fácil. Como o John Stott, uma vez, lendo um livro dele, e ele dizia, ao me perguntarem sobre eu ter escolhido ficar solteiro ou não, se tinha dom de celibato, ele disse, nunca tive esse negócio, nunca tive dom de celibato. Eu apenas me envolvi com o reino, eu desejei ter uma família mais cedo, e fui servindo, fui trabalhando, fui vivendo, e quando vi, eu estava solteiro e muito feliz, porque agora eu posso olhar para trás, ele disse, e vejo o quanto que eu pude estar disponível para o reino, muito mais do que alguém que tivesse filhos para criar, para educar, e uma esposa para cuidar. Então, estou feliz. Então, é nesse sentido do propósito eterno de Deus para cada um de nós que devemos pensar a nossa solteirice. Eu não gosto dos isses, parece uma coisa aguda, não é? Parece uma coisa que está doendo. Solteirice pode até doer, né? Em alguns momentos da trajetória, quando você passa pelas fases, digamos, mais férteis da sua vida,
não é, biológica, e você sonha em ter filhos, quem sabe, você sonha que alguma hora você pode encontrar alguém que junte as ideias e o chamado. No meu caso, fui missionária desde cedo, então há sofrimentos nessa fase. Como é importante ter bons conselheiros nessa fase, para suportar, junto com este solteiro que está desejando muito mais fazer a vontade de Deus do que atender os seus próprios interesses, mas há sofrimento. E Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Então, eu entendo que essas aflições, elas nos amadurecem, não é? Pensar que a vida, ela pode nos trazer muitas surpresas, né? Eu vi pessoas missionárias, né, que é sempre o meu público-alvo, com quem eu estou sempre falando e ministrando e também atendendo, casando-se após os 50 anos. Eu sempre pensei, após os 50, que eu mesma não quero mais coisa alguma, né, de estar casada, porque a gente acostuma, né, de viver naquela vida onde você formata mais ou menos o seu modelo e a sua velocidade e tudo mais. Mas Deus tem as suas surpresas, mas o importante é não viver nesta dependência afetiva, porque os afetos, eles são redirecionados para diversas coisas que Deus criou, não apenas o casamento, e também são tão prazerosas, e também são tão constituintes do ser, são tão estruturantes, o serviço ao reino, não é? Os relacionamentos, o seu papel na sociedade, né? Se você tem uma profissão e vai exercê-la, como o Paulo falou aqui, fazei tudo com amor, sejam vigilantes, né? Fortalecei-os, fazei tudo com amor. E você vai com tudo aquilo, e tudo isso, segundo a linguagem, não é, da psicologia, é energia libidinal, energia de vida, energia colocada por Deus para sustentar todo esse movimento que o ser humano faz, desde que acorda até a hora que dorme, até o seu último suspiro de vida. Esta energia dada por Deus para fazer coisas, sonhar com coisas e objetivos e ter propósitos. Você pode usar ela em diversas facetas da vida. Quem vai viver só o trabalho e tem uma família, esquece a família, casou-se com o trabalho e não se percebeu disso. Divorciou-se antes de se divorciar. Esqueceu, não é, da prioridade familiar. Tantos líderes e pastores entram nesse rol, e missionários também, porque Deus não elegeu assim. Ele deu prioridades. Por isso, quem casou precisa cuidar daquilo que adquiriu para si próprio, não é? Precisa cuidar daquilo que conquistou para si. Eu trouxe aqui, talvez as igrejas, esse autor fala aqui, precisam de treinamento. Eu não usaria a palavra treinamento, mas apenas precisam adaptar-se, né, a respeito dos solteiros, mais do que eles precisariam para alcançar outros grupos marginalizados. Às vezes nós temos treinamentos para alcançar aquele público ou aquele outro na cidade, não é? Aquelas subculturas na cidade. Mas nunca, às vezes, paramos para pensar o que é que pensa um solteiro, o que é que sente um solteiro, como que ele vive aos 30, como que ele vive aos 40, porque é diferente, eu posso lhe dizer, aos 57. É muito diferente viver aos 30 solteiro, 40, 50, tá? E acredito que 60 para cima e lá vai. Por quê? Porque, como todo ser humano, o ciclo vital traz novas necessidades, não é verdade? Então, nesse sentido, como que nós podemos nos encorajar, não é? Nos motivar. Então, precisam aprender também a usar uma linguagem mais inclusiva. Não foram poucas as vezes que, mesmo sendo cristã, missionária, onde normalmente eu sou bem-vinda, muitas vezes me senti destituída do lugar, excluída porque não era casada. Não foram poucas as vezes, eu não estou falando dos círculos do mundo, não. É mais natural ser absorvida nos círculos do mundo como uma solteira do que muitas vezes nos círculos da igreja. Certo? Então, a gente vai ter aqui as três principais queixas do solteiro, que é solidão,
preconceito, tá? Discriminação, trazendo as duas palavras, e pressão social, e eu tenho focado um pouco na solidão, tá? Não vamos, obviamente, abordar as três, apenas trazendo que, nesses 20 anos, ouvindo pessoas, tanto da igreja como da fora da igreja, de missões ou não, as questões que remetem-se aos solteiros são essas três, tá? Então, solidão, discriminação e pressão social, que o pastor falou agora há pouco. Não casou ainda, vai casar quando? Sua irmã já casou, todo mundo da família já casou, vai ficar para a titia. Olha, são tantas coisas desagradáveis que o solteiro escuta, que vocês não têm ideia, eu posso fazer um livro, não é? Daquilo tudo, e as pessoas perdem o bom senso, elas chegam até você, fazem piadas, não é? Como se isso agradasse, não é? Mas é isso, nós temos aí um pouco da discriminação, porque os solteiros são o quê? Eles são a subtração do público casado, né? Eles são os não casados. Então, é uma coisa assim que parece que você não alcançou o próximo degrau, você foi deficiente naquele aspecto. Você está, de alguma maneira, como o pastor falou, numa outra categoria inferior, não é? E isso é muito desagradável. Hoje se fala muito de discriminação, né? Qualquer coisa que você fala é uma discriminação e pode dar até cadeia. Mas precisamos pensar se temos usado, se temos nos relacionado de forma respeitosa com as pessoas que estão numa fase de casar. Depois que eu fiquei mais velha, foi ótimo, ninguém mais me atormenta com isso, entendeu? Ele disse, ok, você está solteira, e eu fico feliz, eu sou solteira. E ninguém reclama, mas houve época que as pessoas se incomodavam mais do que eu. Então, é uma insatisfação que você tem que carregar com você, não é? Veja bem, as gerações mais solitárias e vazias e ansiosas estão nessa época que nós vivemos. Gente, o que é que nós podemos fazer? Como nós podemos nos comprometer? Que seja pelo menos em oração, em intercessão, não é? De 3 a 10, em 10, acima de 18 anos, dizem que encontram dificuldades até em fazer amigos. Eu nunca vi uma geração com tão pouca habilidade, não é? Social. Na nossa área da psicologia existe uma área chamada de habilidades sociais, onde você adquire essas habilidades. Apertar a mão, começar uma conversa, saber terminar uma conversa, tudo isso são habilidades que, quando você vai respondendo aos testes e vai tendo poucas, você vai tendo aqueles índices mais altos de inabilidade. Precisa aumentar essa competência. Por que isso acontece? Porque estamos na tela. Os nossos jovens estão se relacionando através de uma tela, e isso é uma outra ética de relacionamento, não é aquela frente a frente. Por isso, eles são muito corajosos atrás de uma tela, mas quando eles chegam na frente dos colegas, eles se tremem, não sabem conversar, não sabem como acessar, como começar e terminar uma conversa, como ser agradável, sente-se tão inseguro, não é? Então, nós temos que atuar nisso. São nossas famílias, né, nossos jovens. 27% diz que sente que nem precisam de amigos. Sabe o que é isso? Não é que eles não precisam, porque Deus fez o ser humano para precisar de relacionamentos. É um ser relacional, não é verdade? Então, se ele está dizendo que não precisa, é porque tem algum botão que já desligou dentro dele. O que ele está pensando é que aquela multidão de seguidores e a quem ele segue são amigos. Ele diz, eu tenho tantos amigos, mas não é verdade, ele não tem não. E ele acha que aquilo vai saciar. Né? Então, esse é um dos alertas, não é, que a gente precisa prestar atenção. A gente vai ter aqui algumas gerações que vão se comportando cada vez mais solitariamente. Né? Os millennials, que nasceram hoje, estão com seus 23 a 38, e a geração que se sente mais solitária, mais do que a geração X, que é a minha, e baby boomers, que é a geração anterior a mim. Não é? Então, a gente vai tendo cada vez mais um sentimento de isolamento, tanto o medo de se relacionar está acontecendo, que é aquela pandemia da frustração, do medo de se relacionar e se frustrar de novo, como também a desabilidade. Você começa a perder a habilidade em relacionamentos. Tá? Então, ser solteiro no meio evangélico, isso aqui é uma pesquisa feita pela CEPAL, que é uma instituição evangélica de pesquisa, né, e de trabalho missionário.
Então, ele diz assim, 4% dessas 478 adultos acima de 30 anos pesquisados, 4% receberam apoio de amigos quando se divorciaram ou ficaram viúvos. 4%. 37% receberam apoio de quem? Do mundo, de pessoas não evangélicas. Elas se importam mais, elas têm mais empatia, muitas vezes, elas quebram os protocolos e dizem, você está bem? Como é que você está? Você ficou viúvo? Você quer alguma coisa? Você quer ir tomar um negócio lá em casa? Mesmo que não seja o que ele toma, mas ele convida, ele acessa. Parece que o evangélico, o cristão, ele tem medo de acessar as pessoas que estão em dores, que estão em luto, porque não sabe o que dizer, porque não sabe o que fazer. 74% não participava de nenhum grupo de apoio de adultos solteiros, tá? 40% achava que o mais difícil na vida adulta solteira era a solidão, mais uma vez. 25% a discriminação. 23%, olha como está lá embaixo, a sexualidade, que todo mundo vai pensar que é a pior coisa. Não, a solidão é pior para o solteiro do que qualquer outra coisa, não é? A discriminação é pior, né? 56% gostaria de servir em obra missionária. Aqui a gente vê o que se confirma. Nos campos missionários a gente tem muitas solteiras. Muitas solteiras. Vocês não têm ideia de quantas solteiras eu já atendi no campo, nos campos transculturais, por aí afora. Elas são velozes, elas são corajosas, não por elas mesmas, não é? A gente sabe. No entanto, essa coisa, ela está disponível, está usando a própria vida em serviço, em sacrifício ao reino. Temos tempo ainda? Acabou? Tudo bem, gente. Estou aqui checando, porque eu não sou boa de muitas coisas, eu só tenho um foco. Se eu perder esse foco aqui, tem que ter um grupo de auxiliar aqui. Então, a indústria, como eu falei, da construção civil, aqui é mais uma coisa que eu trouxe, porque eu, quando fui ver apartamento para mim, 2018, né, fazer um financiamento, parar de me mudar, parar de apartamento em apartamento, vou financiar um negócio, vou pagar, quando eu morrer eu ainda estou pagando ele, mas tudo bem, então vou lá, né? E aí fui fazer esse financiamento, mas fiquei boba ao ver que a indústria, como eu disse, né, meu olhar é muito urbano, eu quero saber o que está acontecendo na cidade. E quando eu vejo isso, eu escrevo sobre isso, escrevo artigo, eu escrevo coisas, eu falo sobre isso, porque me impacta, sabe? E eu percebi que havia apartamentos assim, de 32 metros quadrados, sendo construído aqui, não é, né, na Rua da Hora, em não sei lá onde, em vários bairros, nos bairros periféricos, em todo lugar, a indústria imobiliária está pensando nos solteiros. E solteiros são aqueles que casaram e separaram, que é a coisa mais fácil hoje em dia, aqueles que não casaram porque não querem, eles querem viver como aqueles quadrinhos que eu botei e não li, de que a vida solteira é joia, né? Eu estou livre, eu tenho liberdade para fazer o que quero. Esse é o pensamento do mundo de estar solteiro. E também aqueles que enviuvaram, não é? Ou cedo ou mais tarde. Vai precisar de um lugarzinho enxuto, não é? Para poder morar. Então, 32, como que cabe, não é? E aí, eu não sou minimalista, eu sou maximalista, eu tenho muita coisa na minha casa e viajando, cada vez eu trago mais coisas. Então, eu pensei, não cabe, mas cabe sim, olha lá o cachorro, né? Está guardado embaixo, precisa de arquiteto que pensa no pet, porque pet hoje está em todo lugar, ele entra, ele é o filho mais velho ou mais novo, não é? Ele é o adotado e assim vai. Nossa cidade, nossa cultura, nossa sociedade está mudando, precisamos interpretar essas mudanças e ver como que a gente fica escandalizado com as mudanças. Em todas as épocas houve escândalo. Se Paulo ficasse, que coisa horrível, e não fizesse nada. Se Jesus dissesse, que coisa terrível, não posso nem olhar. Não, precisamos nos envolver com a palavra de Deus, que salga. Precisamos pensar em como trazer essas pessoas solitárias, que passam muitas horas sozinhas procurando alguém nos contatos aqui, né, pela tela. Precisamos trazê-las para a comunidade, elas não sabem o que é isso. Eu vou dizer, eu tive uma família, a minha história familiar é muito quebrada, né? Não vou nem contar, mas eu tive um senso de família de verdade quando eu me converti aos 26 e me tornei imediatamente missionária da igreja e vivi para ela.
eu tive uma família, eu posso dizer isso, a partir da igreja. A igreja me fez, como a palavra de Deus diz, o solitário viver em família. Isso se provou em minha vida. Entende? Então, a gente tem que entender que comunidade, na perspectiva de Deus, é isso. É trazer o solitário, aquele que está em sofrimento, aquele que está em angústias, aquele que está pensando em suicídio. Você tem uma família. Não é igual à Igreja Católica, onde eu vivi, né, nos anos anteriores da minha conversão. Você entra, senta naquele banco duro, assiste aquela missa escrita e vai embora e ninguém se conhece. Ninguém é família ali, não. Mas aqui a gente aqui a gente se conhece, aqui a gente troca. Não é que não existe problemas, existe problema, tem pessoas que têm problemas. No entanto, a gente vive, não é? A gente congrega. Eu vou passar aqui, porque eu quero que vocês vejam o final. Olha quanta coisa, eu falei muito hoje. Perdi a noção da hora. Há um autor que eu gosto de fazer algumas aplicações, né, com o pensamento dele, e ele diz que há 3 disciplinas importantes que nós devemos saber utilizá-las, não é? E elas estão todas na palavra de Deus. Uma delas ele chama de isolamento, nós chamamos de solitude. É o isolamento para estar apenas com Deus. Não é aquela devocional com a TV ligada, olhando o WhatsApp toda hora, botando a música no Spotify, um monte de coisa eletrônica para auxiliar a tua meditação. É a solitude, é o silêncio. Hoje é uma sociedade tagarela, todo mundo tem o que falar no YouTube, todo mundo tem o que falar no Instagram, todo mundo tem o que falar, ninguém se cala, ninguém fica em silêncio, ninguém ouve a Deus. Pior, ninguém ouve a sua própria voz, ninguém ouve o que a alma está reclamando. A gente vai ver, claro, em outra época, né? O salmista Davi dizendo: por que estás abatida, minha alma? Ele estava escutando a alma dele, ele sentia o abatimento vindo lá de dentro. Não é? Hoje em dia as pessoas dizem: estou me sentindo tão esquisita, ninguém sabe mais dizer nem o que tem. Há uma leitura artificial sobre si mesmo, superficial, porque não para um minuto para escutar-se. Quanto mais escutar ao Criador. Então, ele diz que a solitude, o isolamento, de tempos em tempos, se não pode ser todo dia, pelo menos agendar isso a cada semana, a cada 15 dias, uma manhã, 2 horas que seja, fique em silêncio. Deus vai falar. A tua alma, o teu corpo vai falar. Porque ele tem memórias, ele está vivendo toda hora essa enxurrada de coisas que a gente vive no dia a dia. Ele vai falar, não é? E então esse isolamento contemplativo, ele traz esse renovo do senso de identidade. É nesse momento que Jesus deixava as multidões e dizia: chega de cura, chega de pregação, e de repente ele sumia das multidões. E onde é que ele estava? Algumas horas os discípulos sabiam, outras horas eles nem sabiam onde Jesus estava, mas é claro que ele estava sozinho com o Pai. Ele estava reabastecendo espiritualmente. E na minha cabeça, muito limitada, eu penso que Jesus descansava orando. Ou seja, o tempo de oração dele era também para o tempo de descanso dos ouvidos. Já pensou toda hora: cura-me, Senhor, tenha compaixão, Jesus, você é aquele, acolá, tendo que responder. Ele era um homem também. Cansava, esgotava, não é? E precisava do silêncio. Então, ele se recolhia, ia para alto mar, ia para o monte, às vezes levava alguns amigos mais íntimos, mas deixava-os calados para lá. E assim ele podia viver esse isolamento que trazia de volta o senso de identidade. Quem sou eu? Não é? Quem é você? A gente só sabe responder isso do ponto de vista divino quando a gente está com ele, porque ele que vai te dizer quem você é. É a partir dele que vem a tua identidade, aquilo que ele projetou para você no mundo, nessa vida limitada. Hoje as pessoas estão vivendo muito, mas ainda é muito limitado perante a eternidade de Deus, perante o que viveremos com ele. É muito limitado, é uma passagem, não é? Por mais que a gente viva. Comunidade é o segundo
a segunda disciplina espiritual. Veja, é uma disciplina espiritual estar em comunidade. Eu não estou dizendo nada antibíblico, nem fora da Bíblia. Congregai-vos. Estejam uns com os outros para se fortalecer, para se encorajar, para se edificar uns aos outros. Então, exercemos as disciplinas do perdão, da celebração, compartilhamos nossos dons, curamo-nos em família, não é verdade? Perdemos o medo de amar, de ser amado. Eu perdi essa questão de amar e ser amado na igreja, porque das origens que eu vim, isso era muito confuso para mim. E é onde nós temos verdadeiras conexões, tá? Ministério é a terceira disciplina, mas quantos de nós, desejando servir a Deus, levantamos essa bandeira, é tudo por Deus, e colocamos o ministério na frente de tudo, não é? Trabalhamos na missão, agora falando aqui, sempre acostumada a falar os líderes de missões e tudo, não é? Isso aqui é tão invertido, tão facilmente, e hoje nós temos o burnout como uma doença que se tornou, ganhou até uma categoria no Código Internacional de Doença, de tanto que ela se proliferou no mundo todo. As pessoas estão extremamente ativas, elas estão extremamente cheias de adrenalina, porque elas não param, elas não descansam. Então, a mente se tornou elétrica. O trabalho, mas para a igreja isso não pode se inverter, não. Isso é inversão de valores. Primeiro, estar com Deus. Primeiro, abastecer-se nele. Primeiro, reconhecer-se nele, para depois ir para a comunidade, encher a outros, trocar essa efusão de sentimentos que nós temos na presença de Deus, e finalmente o ministério vai receber equilibradamente aquilo que deve receber, sem esmagar a família, sem esmagar a minha relação com Deus. Está indo ok até aí? Se não estão dormindo, então... Então, no ministério, nós praticamos a compaixão, porque nós quebramos a cadeia do egocentrismo, nós saímos da nossa casa, depois de um dia de trabalho, vamos servir também na igreja, no ministério, no final de semana, para aqueles que não trabalham integralmente ao ministério. Também tem essa divisão de força física, de dividir um pouco, guardar um pouco de força para servir também na igreja, ou seja, em algum projeto da igreja. Então, aqui a gente está exercitando a nossa compaixão e quebrando, né, a cadeia do isolacionismo, do egocentrismo, de vir para a igreja só para receber. Vamos parar aqui, irmãos, porque creio que a ideia aqui é a gente trazer mesmo uma reflexão, tá bom? Sobre os nossos dias, sobre os desafios. Amanhã eu continuo com desafios maiores. Tem aqui uma frase do Larry Crabb que eu gosto muito. A maior necessidade da civilização moderna é o desenvolvimento de quê? Comunidades verdadeiras. Então, vamos pensar na nossa comunidade como uma coisa que pode curar muitos. Não apenas porque está aqui no nosso meio, mas porque nós podemos ser úteis na vida das pessoas que entram aqui, sejam elas cristãs e principalmente não cristãs, para acolhê-las e mostrá-las o caminho daquilo que é verdadeiramente se sentir acompanhado, não é preenchido por Deus, ok?